Olá, eu sou Lucas Ambon, diretor científico do IBSP. Esse é o episódio de encerramento da nossa websérie Repensando a Segurança do Paciente. Nós abrimos essa websérie comentando os resultados muito preocupantes de estudos epidemiológicos recentes a respeito da incidência de eventos adversos, que ainda é muito alta quando a gente considera o contexto hospitalar, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, na Espanha, que são os estudos que nós citamos aqui. E toda essa preocupação motivou o New England Journal of Medicine, que é onde uma das publicações foi feita, a questionar vários líderes de saúde lá nos Estados Unidos a respeito do que eles pensam sobre isso. E nós passamos essa websérie trazendo a opinião desses grandes líderes e refletindo e debatendo em cima delas questões que podem ser aplicadas e refletidas por nós aqui na nossa realidade. E esse episódio final, eu acho que não poderia ser diferente, não poderia ser mais pertinente, mais interessante do que trazer a opinião de alguém que é... Você sabia que o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente é também uma consultoria especializada em acreditação? E que vai ajudar a sua instituição de saúde a conquistar esse tão sonhado reconhecimento? São soluções completas e individualizadas de acordo com as necessidades e os desafios da sua organização. Para saber mais, acesse ibsp.net.br. IBSP, referência nacional em consultoria, conteúdo científico e educação para a segurança do paciente. Extremamente respeitado, imagino que você conheça quem é, que é a opinião de Don Berwick, que é o presidente emérito do IHI, do Institute for Healthcare Improvement. Se você não conhece, com certeza vale a pena você ver o que ele tem a dizer sobre segurança do paciente. Qualquer coisa que você vê com o nome dele, vale a pena você ler, porque talvez seja uma das grandes lideranças do movimento de segurança do paciente lá nos Estados Unidos, mas que é extremamente representativo mesmo para nós aqui no Brasil. E o Don Berwick publicou um editorial na própria revista, no New England Journal of Medicine, com um nome bastante interessante. O editorial ele deu o título de Constância de Propósito para Melhorar a Segurança do Paciente. E aqui eu já trago de cara um excerto desse editorial, que é um soco no estômago, né? Para você que já está vendo na tela, com certeza já está incomodado ou incomodada com isso, mas vou citar aqui para quem não está vendo, está só nos ouvindo via podcast, que é o seguinte: o movimento de segurança, na melhor das hipóteses, estagnou. O movimento de segurança do paciente, na melhor das hipóteses, estagnou, parou, está andando de lado. Na opinião do Don Berwick, na visão que ele tem ali do IHI, com tudo que gira em torno do IHI, de tudo que o IHI propôs, desde a campanha ali Salvar 100 mil vidas, depois proteger 5 milhões de vidas de dano, construção de bundles, fóruns de qualidade, promoção de eventos, mesmo em parceria com instituições aqui do Brasil, em território nacional, formação de especialistas em melhoria, do qual eu mesmo faço parte de uma das ondas de formação. Com tudo isso e de uma posição de alguém que inclusive já com cadeiras super importantes, como ser diretor do Medicare durante o governo Obama lá nos Estados Unidos, é muito contundente, e talvez só seja contundente porque é muito realista ele colocar que a questão da segurança do paciente, na melhor das hipóteses, estagnou. Ou seja, não é nem que ele está considerando que a gente piorou, tá? Mas a gente não melhorou. Aquilo que a gente fez, legal, fizemos algo, não é que a gente não fez nada, saímos talvez de uma situação ali da Idade das Trevas para uma renascença da área da saúde, mas sim, estamos num ponto crítico aqui, talvez num ponto de inflexão da história da saúde e ainda mais da segurança do paciente, em que a gente precisa decidir para que lado a gente vai.
se as coisas continuam do mesmo jeito, ou se a gente vai conseguir avançar para algum outro lugar melhor do que estamos hoje. E é incômodo ouvir isso, é, talvez um pouco, para muitas pessoas, até talvez se coloquem numa posição de não, imagina, mas onde eu trabalho, o que eu faço. Mas lembrem-se que a gente está olhando aqui de uma forma mais ampla, mais sistêmica, mais abrangente, não de forma particularizada ou individualizada, porque a gente precisa ter uma visão que seja equânime para qualquer usuário do sistema de saúde. E olha só que interessante, ele está dizendo isso dentro de uma ótica que está enxergando a realidade norte-americana, sem sombra de dúvidas, mas que é absolutamente aplicável, provavelmente, a qualquer ambiente de saúde do mundo, e não seria diferente aqui para a gente no Brasil. Mas eu vou aproveitar para trazer mais daquilo que ele comenta aqui no editorial, que tem coisas muito importantes e pertinentes e que são importantes da gente absorver e digerir calmamente, porque são coisas críticas. Primeiro, e isso talvez seja o mais importante, porque como o estudo é um estudo sobre dados de segurança do paciente, ele dá um enfoque bastante grande sobre esse aspecto. E a primeira coisa que ele traz é que é um desafio em relação a monitorizar ou medir a segurança do paciente, que é a sensibilidade do método de revisão mais usado pelas instituições, que são as notificações. E olha o que ele diz: as notificações voluntárias são tão pouco confiáveis que quase não valem nada no cálculo das taxas. E eu já comentei um pouco disso, usando a fala de outros líderes da publicação do New England, ali, quem fez a entrevista. Lembrando que isso aqui é um editorial do Don Barrick, exclusivamente. Mas ele traz aqui uma coisa que é uma mudança de paradigma importante, que tem a ver com como nós medimos a segurança do paciente. A gente, claro, toda instituição hoje que se preze, que faz um serviço minimamente bem feito, tem indicadores ali das infecções relacionadas à assistência, talvez de erro de medicação, de uma forma mais abrangente, talvez não de forma tão particularizada, alguma coisa ali de procedimento, e não foge muito disso, talvez coisas relacionadas às metas ali de segurança, queda, lesão por pressão, principalmente, e fugiu disso, vai para a notificação. Ou as notificações é que alimentam esses dados desses indicadores. E notem como ele já coloca assim de cara, isto é uma visão parcial, isso é uma visão muito, muito restrita para a gente usar como cálculo de taxa, de porcentagem, de indicador. Nós temos que ter a clareza de que o sistema de notificação ajuda, mas ele é muito mais uma ferramenta de cultura de segurança do que para métrica de indicador de segurança. Temos que ter muita clareza das restrições que os processos de notificação têm e de qual a real função deles. Tá? Eu gosto de dizer que notificação tem que se casar com questões de segurança psicológica e de como se lida com o erro humano na instituição. Não dá para ser a mola motora da informação de segurança do paciente da organização. E acredito que essa minha opinião é muito alinhada com o que ele está querendo dizer aqui. Segundo ponto dos desafios sobre os dados de segurança do paciente, que é o julgamento da evitabilidade. Muita gente, e muita instituição coloca, mas isso aqui não era evitável. Ah, mas o paciente era grave. Até conseguiu ultrapassar a barreira de chamar de evento adverso, e não de fatalidade, complicação, que muito lugar ainda faz isso, mas aí cai na questão da evitabilidade e cai por terra e aí morre o assunto. Ah, mas o evento não era evitável por A, B, C, e justificativas jorram. O que o Don Barrick coloca? A abordagem mais valiosa é considerar todas as lesões como potencialmente evitáveis. Aqui, na dúvida, é evitável. Era evitável? Ah, mas a gente fez tudo. Fez tudo mesmo? Eu gosto de dizer até o seguinte: você pensou em todos os aspectos, inclusive os comportamentais, os sociais, aquilo que influenciou a tomada de decisão daquela pessoa naquele momento que ela fez algo que não deveria ter sido feito e que corroborou, ajudou o evento a acontecer? Tudo isso tem que entrar. Até a comunicação com a família não foi boa, isso tem que entrar. Tem muitos métodos de análise.
Protocolo de Londres ajuda muito nesse sentido, para quem aplica. O problema é que muitas vezes ele é aplicado só em situações de pacientes de morte, por equipe de qualidade, de forma muito restrita, pontual, isolada, né? Mas há outras ferramentas, o Canadian Patient Safety Institute tem uma ferramenta muito bacana de eventos adversos, eu já dei aula sobre ela, e quem quiser pode pedir para o IBSP, que a gente pode propor curso, etc. Mas e que são ferramentas que abrem muito o leque da análise da causa, da causalidade do evento, levando sempre em conta que a causalidade do evento, a gente está sempre analisando dentro de uma ótica de um sistema adaptativo complexo, de uma causalidade multifatorial, e o que a gente está tentando fazer é tapar buracos do queijo suíço, do famoso queijo suíço, né? A gente procura evitar uma visão reducionista ou positivista ali da causalidade, porque isso acaba meio que restringindo a nossa capacidade de identificar o que fazer. E a gente acaba morrendo nessa ideia de que, mas não dava, fizemos de tudo, o paciente que era grave, a complicação iria acontecer, faz parte das taxas de complicação possíveis para este procedimento, para esta doença, para esse tratamento e assim por diante. Considere tudo evitável e busque sempre oportunidades de resolver, melhorar. Por quê? Porque muito provavelmente você não está resolvendo aquele evento, você está resolvendo uma cadeia de situações quando você faz isso, porque os eventos dificilmente são reprodutíveis se a gente levar em conta tudo que corrobora para o evento acontecer. Se eu pegasse aqui o queijo suíço para um evento, ele não se reproduz para um evento similar que aconteceu no dia seguinte, já com outras circunstâncias, outras pessoas. Muda. O que a gente está tentando fazer é ir diminuindo os buracos do sistema. E por isso esse julgamento da evitabilidade talvez até não merecesse ser julgado a evitabilidade. Isso vale a pena talvez para estudo, mas para o dia a dia da instituição talvez não fosse pertinente, se a gente quisesse mudar essa cultura. Terceiro ponto aqui do desafio de monitorar a segurança do paciente para o Don Berk. Os profissionais de segurança em outras indústrias gastam a mesma atenção em near misses e incidentes com dano. Ou seja, a gente acaba, isso por uma completa e inegável restrição de recursos. Às vezes tem lugar que eu sei que trabalha assim com um gestor da qualidade com um consultor júnior junto ali para dar conta de tudo. Então a gente tem pouca perna, pouco braço, pouca mão, pouca cabeça para lidar com tudo que acontece em segurança do paciente, porque é muita coisa e é muita coisa mesmo, porque a gente ainda não é bom o suficiente para ter poucos eventos como na aviação, como na indústria nuclear, como nas organizações de alta confiabilidade. A gente ainda tem muita coisa. Infelizmente a gente não consegue. Seria muito bom a gente conseguir dar a mesma atenção, mesmo enfoque de análise, mesma capacidade analítica para qualquer quase erro near miss, como a gente dá para o evento adverso que morre o paciente. O aprendizado seria muito mais amplo. A gente aceleraria muito o aprendizado. Mas eu sei, porque eu trabalhei dentro de organizações de saúde, conheço como as coisas funcionam. Na melhor das instituições, você ainda terá restrições de estrutura para fazer isso, né? Porque não são estruturas baratas, porque são estruturas não automatizáveis, na grande maioria das vezes, que depende de gente, depende de pessoas. Mas esse é um desafio que talvez no futuro a gente consiga superar com mais investimento na área de segurança, para a estrutura da área de segurança do paciente nas organizações. E ele complementa isso com uma coisa que tem tudo a ver com essa frase anterior, que ele diz que continua sendo caro levantar eventos adversos. Então, quando a gente fala de um estudo epidemiológico, que você tem uma equipe, verba, organização para fazer aquilo, as pessoas param, elas estão dedicadas para fazer isso, é óbvio que você vai perceber mais evento. É óbvio que você vai ter capacidade de identificar muito mais coisas do que a gente identifica no dia a dia. Muita gente, provavelmente, quando ouvir aí os dados que eu comentei na abertura dessa série sobre ocorrência de eventos adversos, que batem aí 1 para 4 pacientes, 1 para 3 pacientes em hospitais, fala assim, mas o meu passa longe, o meu hospital aqui passa longe de ter isso. É óbvio, porque muito provavelmente você nem tem estrutura para ser equiparável àquilo que você levanta, computa e metrifica em relação ao estudo epidemiológico que tem todo um contexto ali para levantamento dos dados. Não é por isso que você tem que acreditar que você é melhor. Você tem que entender que você tem um contexto diferente. Mas tudo isso aqui é pertinente. Eu acho que de tudo isso que o Domberg coloca, tirando os desafios estruturais,
considerar que o processo de notificação ele é muito aquém da necessidade para a gente medir a segurança do paciente como um ponto crítico, e que julgar a evitabilidade talvez não precisasse acontecer, já que a gente deveria buscar a oportunidade de melhoria em todo o evento, irrestritamente. Acho que talvez isso seja o grande ponto. E só para acabar aqui, vou citar um trecho aqui que é uma grande mensagem do Don Berwick para todos nós, mas principalmente para os líderes da área da saúde. Vamos lá. Executivos em sistemas de saúde hoje podem se sentir sobrecarregados por um ataque de prioridades urgentes. Equidade, preparação para crises, escassez na cadeia de suprimentos, novos modelos de pagamento, burnout do pessoal, descarbonização. E é verdade, tudo isso está na pauta. Mas olha o que ele diz. No entanto, primeiro não causar danos, primo non nocere, né, aquele princípio hipocrático, continua sendo uma obrigação sagrada para todos na assistência à saúde. E o sucesso, né, nosso sucesso requer constância de propósito para a melhoria. Então, o que o Don Berwick está tentando trazer aqui para a gente? Que ele entende que a liderança, e por que ele fala da liderança? Porque a gente sabe que a liderança meio que transborda a cultura da instituição. A cultura de segurança requer uma liderança que direcione para isso, coloque a segurança do paciente como valor, impulsione para isso. Então ele diz que ele sabe que os executivos em saúde, a liderança em saúde, está sobrecarregada de demandas. Tem dezenas de pautas, né? Todas para ontem ao mesmo tempo e urgentes. O que ele coloca aqui é que, ok, tem todas essas pautas, mas segurança do paciente é obrigação sagrada, é pré-requisito de qualquer outra coisa que a gente faça. E por isso que ele coloca que a gente precisa de constância de propósito, sustentar os nossos propósitos para melhorar a segurança do paciente. É só assim que iremos sair do estado atual, dessa situação atual tão incômoda, em que a gente sabe que a segurança do paciente evoluiu com certeza, mas como o próprio Don Berwick diz, estagnou, para que a gente saia disso e alcance um outro patamar, já que isso faz parte do cerne de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer enquanto profissional de saúde ou profissionais que trabalham na área da saúde. Eu espero muito que vocês tenham gostado de toda essa discussão e dessa fala final aqui do Don Berwick sobre muita coisa a ser digerida, processada e debatida em todas as organizações e no nosso sistema de saúde. Muito obrigado por toda a audiência de vocês ao longo de toda essa websérie e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.